Passamos já para a próxima palestra, intitulada Documentação e Pesquisa, com o professor Cláudio de Leão Lemenzek. Ele é natural de Porto Alegre, ingressou na Urcamp em 1975 como professor da Faculdade de Direito. Foi também coordenador de extensão e pesquisa, superintendente administrativo e pró-reitor de extensão, pesquisa e pós-graduação. Ele tem diversos livros publicados, assim como também artigos em revistas e jornais. Entre os livros publicados, nós temos Bagé, Relatos de Sua História, Bagé, Novos Relatos de Sua História, Governos e Governantes de Bagé, Notícias da Revolução de 23 em Bagé, Governos e Governantes de 79 a 92, Bagé, 1923, A Batalha de Papel na Guerra Civil do Rio Grande do Sul, A Semana Crioula de Bagé, Primazias de Bagé, um guia incompleto, primeira edição, e a segunda parte do Governos e Governantes de Bagé. Eu tenho a crença, professor, que tenho a satisfação de ter todos os seus livros. Além do mais, o professor Cláudio também é diretor do Arquivo Público Municipal. Um grande prazer receber o senhor nessa noite, a palavra é sua. Boa noite a todos que nos honram com essa presença nessa noite fria. Eu me lembro que quando eu comecei na Urcamp, a gente ia dar aula com chuva até de pedra. Agora temos essa ferramenta maravilhosa, mas eu prometo que eu vou ser extremamente breve e mais pragmático, ainda que eu gostaria de discutir muito esse tema trazido pelo Miguel Medina, a respeito da preservação do nosso patrimônio arquitetônico, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Faculdade de Arquitetura, o Sandro, a Fernanda, enfim, todo o corpo docente, discente, por esse convite, e dizer da minha emoção de estar aqui hoje, fazendo parte de uma contribuição onde eu sou um intruso nessa matéria, mas é muito emocionante para mim, na medida em quanto ocupei a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da Urcamp, fui um dos incentivadores e um dos que criei a Semana Acadêmica do curso de Arquitetura. E isso eu trago com uma gratificação enorme, porque fui eu um dos que batalhei também quando transformamos a FUMA em universidade para que a Cultura Urcamp, no caso, tivesse o curso de arquitetura e de engenharia. Então, me sinto extremamente honrado em estar com vocês nesse momento. Eu aqui trago algumas considerações de vocês sobre o Arquivo Público Municipal de Bagé, que é muito jovem na sua trajetória, talvez tenha sido um dos últimos municípios a criar o Arquivo Público, que foi criado em 1997, mas teve um crescimento espantoso. Hoje nós temos mais de 1 milhão de documentos catalogados, nós dispomos de uma área física de 1.200 metros quadrados, um prédio próprio da prefeitura, com 27 salas que abrigam o nosso acervo documental. E exatamente eu queria trazer alguns pontos, algumas provocações ou algumas informações, tanto para os acadêmicos que provavelmente possam se entusiasmar a pesquisar, quanto para os professores e para os arquitetos, na medida em que nós temos uma boa quantidade de documentos, e acho que carece Bagé de uma obra acadêmica sobre a história da defesa do patrimônio de Bagé. A gente hoje, principalmente no patrimônio arquitetônico, no ambiental, nós temos diversas instituições onde se destacam Cultura Sul, Ecoarte, que fazem um trabalho maravilhoso, mas parece que tudo é muito recente, quando, na verdade, não é tão recente assim. Lá no século XIX, já havia uma preocupação muito grande com a defesa do nosso meio ambiente. Tanto que no nosso Código Rural de 1897 já havia uma série de artigos que protegiam o meio ambiente, a nossa flora
e, inclusive, os nossos caminhos reais, os nossos caminhos de fronteira, professora Flávia, já desde o século XIX. Então, o arquivo dispõe, e o nosso trabalho é basicamente, por isso eu falava em ser pragmático, de catalogação, classificação e restauro. E nós temos duas arquivistas formadas aí pela Universidade Federal de Rio Grande, e temos uma restauradora, talvez a mais competente aqui de Bagé, que trabalha conosco lá. Para que os arquitetos tenham uma ideia, nós temos 5.000 plantas dos nossos imóveis aqui, com certeza todos aqueles inventariados, já digitalizados, já classificados e digitalizados. Isto é de uma riqueza, eu imagino, bastante considerável para quem trabalha nesta área. E está à disposição da comunidade, está à disposição dos docentes, discentes, para que sejam utilizados no trabalho de vocês. Mas, e aí que vem o detalhe que eu gostaria de acentuar, foi a fala interessante do doutor Miguel, a respeito do COMPREB. O COMPREB é o nosso Conselho Municipal de Preservação do nosso Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Ambiental, que funcionou por 11 anos aqui em Bagé, e foi o grande baluarte da defesa do nosso patrimônio. E enfrentamos justamente esta questão de equalizar, né, a preservação com a necessidade, né, de abrir outras oportunidades. E, lamentavelmente, foi sepultado o COMPREB, não existe mais, o órgão, e eu faço parte do Poder Público Municipal, eu detenho um cargo de confiança, mas sempre me pus a favor do COMPREB e lamentei profundamente a sua extinção e substituição por um órgão semelhante, mas inoperante. Na nossa principal rua, esta semana começou a ser, digamos assim, uma intervenção forte na Avenida Tupi Silveira, num imóvel que é inventariado. Então, nós temos que buscar realmente esse equilíbrio. Mas não é essa discussão, só porque o doutor Miguel falou, e eu achei oportuníssimo isso. Mas eu gostaria de lembrar que essa luta que temos aqui pelo Arroio Bagé, que já foi mencionado pelo Sandro, parece que tudo nasceu muito recentemente, mas em 1942 já se levantavam vozes na pessoa do seu Arthur Magalhães, que lutava pela preservação desse arroio, inclusive, principalmente da Panela do Candal, onde ele buscava a conciliação de um parque esportivo, a preservação e a limpeza desse arroio já em 1942, um fato que talvez seja de desconhecimento da grande maioria das pessoas. Como nós estamos num ambiente de arquitetos, nada melhor do que usar a figura do arquiteto, que seria a pedra angular, aquela que vai na esquina, né? Pois então, eu considero que a pedra angular exatamente está em 1942. Também, logo depois, a década de 40 foi extremamente valiosa para a nossa preservação do ambiente, está lá no arquivo público, essa documentação toda à disposição, que eu tenho certeza que, afora aqueles mais dedicados a esse trabalho, não vão lembrar, mas foi Eurico Salles a primeira pessoa a propor a desapropriação da área do Forte Santa Tecla, que é uma referência histórica, é uma referência arquitetônica, é um imóvel tombado, é um local hoje tombado, mas, quem sabe,
no seu aspecto do seu patrimônio imaterial, mas essa luta começou em 1949, quando foi proposto ali pelo Eurico Salles a desapropriação para criar um monumento. E a desatenção que aconteceu por parte da comunidade bagiense foi que, no ano seguinte, 1950, tanto o deputado Aristides Milano, deputado estadual, como o deputado federal Pedro Vergara, determinaram e conseguiram alocar nos orçamentos do Estado e da União verba para construir esse monumento nacional, histórico nacional. E se perdeu esse dinheiro e não se construiu nada. Então, nós temos que cavocar, nós temos que investigar todas essas ações, porque temos a igreja São Sebastião, que há pouco tempo estava requerendo o seu uso capião, porque nem tinha o seu imóvel ainda legalizado. Mas em 1955, o MEC já inscreveu no seu livro tombo, MEC ainda no Rio de Janeiro, obviamente, capital da República, a Igreja São Sebastião de Bagé como imóvel tombado. Então, nós percebemos que a nossa luta aqui em Bagé pela preservação do nosso patrimônio, ela já é praticamente secular. Tá? Em 1965, vejam vocês, em 1965 já se debatia na imprensa de Bagé o que hoje nós estamos debatendo, e não só por artigos de pessoas da comunidade, mas que levaram, inclusive, a um editorial do jornal Correio do Sul, que era o mais importante na época, um jornal centenário, hoje não existe mais, lamentavelmente, que levantou a bandeira da defesa patrimonial que deve ser preservada em Bagé. Isso em 1965. Então, nós temos uma riqueza documental e uma riqueza histórica para desbravar, para investigar e para mobilizar, principalmente na educação patrimonial, que é uma situação que está se desenvolvendo em todas as escolas, se fala muito nisso. Bagé, a Secretaria de Educação, com a professora Marília e com a professora Neneca, são pessoas que estão trabalhando, estão apresentando um projeto maravilhoso, mas a burocracia, já falada anteriormente aqui por uma colega nossa que nos antecedeu, é muito difícil para chegar e levar na escola, no primeiro grau, porque é lá que se ensina a escovar os dentes, não é com 30 anos, não é com 40 anos, é o filho que vai ensinar o pai, e é o filho que vai ensinar a todos nós essa defesa. Mas eu queria, por fim, encerrando, porque eu falei que eu seria breve e me considero ainda um intruso, mas eu tenho que fazer aqui uma homenagem póstuma que seja, ao doutor Tarcísio Antônio Costa Taborda, que foi o grande defensor do nosso patrimônio, e não foi de hoje, foi lá da década de 1970. Ele, em 75, ele já criava um encontro de museólogos, encontro de museus do Rio Grande do Sul, como uma reunião específica para ver formas para debater a defesa do nosso patrimônio. Foi Tarcísio que, em 75, também fez as suas gestões junto à Assembleia Legislativa para apurar a legislação, agilizar a tramitação da legislação de defesa do nosso patrimônio. E foi ainda Tarcísio que, lá em 1973, saiu de Bagé para organizar em Porto Alegre um simpósio sobre patrimônio cultural, porque ele já dava nas suas aulas na década de 70, e eu fui colega dele como professor, contemporâneo dele, ele já dava nas suas aulas no curso de Ciências Sociais, né, a preocupação com a defesa do patrimônio cultural. E também, especificamente para os arquitetos aqui de Bagé, estudantes de arquitetura,
para que tenham orgulho da sua carreira, mas tenho certeza que poucos vão saber esse fato, foi um arquiteto chamado Sérgio Coirolo, que residiu em Bagé por bastante tempo, hoje praticamente é um escultor, se dedicou mais à escultura, um grande artista. Foi ele que, junto com Tarcísio, foram na prefeitura e foram os primeiros a lutar para criar um órgão de preservação em Bagé. Não tiveram sucesso naquele momento, mas anos depois, décadas depois, realmente, na década de 80, através do vereador Luiz, nós tivemos o sucesso de termos a nossa primeira legislação aqui em Bagé. E ainda não esquecendo também o trabalho do Tarcísio, quando diretor de cultura, naquela época, lá do estado do Rio Grande do Sul, trabalhando com Barbosa Lessa, foi quem organizou a relação dos prédios históricos dos municípios, das cidades gaúchas, referências patrimoniais do nosso estado do Rio Grande do Sul. E como última informação, esses pequenos itens, essas pequenas abordagens, têm o intuito somente de despertar o gosto pela pesquisa patrimonial de Bagé. E tem também seus aspectos, digamos, mais, não diria cômico, não é a palavra adequada, mas jocosos, talvez. Foi Tarcísio que, em 1983, vejam só, ele envia um telegrama, que coisa incrível isso, ele envia um telegrama ao pároco da igreja São Manuel, em Porto Alegre, implorando que o pároco sustasse a venda de objetos de culto do patrimônio, que era patrimônio da comunidade. Estavam se vendendo, estava sendo comercializado imagens e objetos sacros da igreja São Manuel, em Porto Alegre. É de colocar as mãos na cabeça, né? Nós estamos falando já da década de 1980. E para que não fale que em Bagé também não houve situação semelhante, nós temos o histórico de que Tarcísio também oficiou ao bispo Dom Laurindo Guizardo, que era o bispo de Bagé, pedindo, implorando para que tivesse o mesmo procedimento, sustasse também a venda, a comercialização de objetos sacros da igreja Nossa Senhora Auxiliadora de Bagé. Então, vejam o campo vasto que o arquivo público oferece para a comunidade interessada na preservação. Professora Flávia, não sei se na ocasião que a senhora trabalhou nesse projeto, não se citou a ideia, e é uma questão também que poderia, eu vi com atenção a aula magna que a senhora deu para todos nós, e tem lá no arquivo público esse trabalho, aqui, esse trabalho. Eu acho que também seria uma questão de patrimônio, a questão do quilombo, né? E exatamente lá nas Palmas é onde nós temos isso aí. Eu acho que seria interessante. Eu não sei se nas suas passagens a senhora teve essa percepção. Eu acho que é alguma coisa que dava para trabalhar também, né? E é patrimônio. Mas também me coloco, como disse, eu sou um intruso aqui, eu só queria, na verdade, dizer que esse material todo está à disposição lá e no arquivo público, na João Teles, 862, à disposição. Desculpe por roubar o tempo de vocês, e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pelas suas palavras, professor Cláudio, com certeza uma grande contribuição para nós nessa noite, nós estarmos contando também com não só a sua apresentação sobre o arquivo público, colocando, e nós agradecemos,
o arquivo e o seu acervo à nossa disposição, quanto pela explanação sobre essa luta tão grande, né, sobre o patrimônio da nossa cidade. Eu já vi que o Sandro levantou a mão, nós vamos abrir agora um espaço para alguma pergunta, alguma manifestação de quem estiver nos escutando, que fiquem à vontade, temos um tempinho ainda. Não, eu queria só agradecer o Cláudio, né? Em nenhum momento ele foi intruso, na verdade, ele fez colaborações excepcionais, né? E então, aquela frase, né? Só sei que nada sei. Então, humildemente, intelectualmente, né? A gente agradece as tuas contribuições, porque tu trouxe uma visão que eu não sabia, fatos e datas e períodos, né? E isso nos motiva, porque eu tenho atuado no novo Conselho do Patrimônio, né? Que ele é bem recente, ele está se reunindo faz uns 3 meses, se eu não me engano, e a gente às vezes quase que desiste de trabalhar com a preservação do patrimônio, porque é um momento assim estético, sei lá, filosófico, de muita ignorância, né? Um professor meu de filosofia falava, né, anestético, praticamente isso, né? E eu não consigo compreender como o tempo evolui, as tecnologias estão aí para auxiliar, né? Tecnologias construtivas, tecnologias digitais, tecnologias para a educação, para tudo, e acho que a gente enfrenta praticamente, né, o contrário, é mais difícil, cada vez mais difícil, e as pessoas aqui em Bagé ainda não perceberam, né? Todos esses patrimônios, toda material e imaterial, tanto da documentação, né, que vocês têm no arquivo, e ela é fundamental para que os alunos possam desenvolver pesquisas de trabalhos acadêmicos, de extensão, da graduação, da pós-graduação também, né? Então, todos os meus momentos acadêmicos eu recorri ao arquivo, inclusive até de intervenção no patrimônio edificado, como arquiteto. A gente tem que ir lá no arquivo, né? Vocês tiveram, por exemplo, todo o material do Clube Cacheral, as atas, as informações, inclusive a gente pôde verificar etapas do processo do projeto do clube, intervenções que pareciam originais e não eram, a partir da documentação que vocês têm, né? Então é muito importante esse olhar histórico, super abrangente, né? Que eu desconhecia, como eu falei anteriormente, mas também a contribuição do arquivo, né? Então é só basicamente assim para te agradecer pelas contribuições. Isso é muito importante para todos nós. Acho que a Flávia tinha uma consideração. É só uma... na primeira fase, a gente vai para os Olhos d'Água, pelo Heron, e a gente assistiu o filme Sabiá, né? A gente entrevistou o Leomar, que era liderança no Quilombo, e depois, na segunda fase, a gente volta, quando a gente está falando em populações tradicionais, a gente está falando nos quilombolas também, né? E nos grupos indígenas, mas daí pensando mais na aldeia, na Foz, não tanto na... Eu acho que uma das coisas que a gente tem que registrar também, né, que nesses cruzamentos históricos, a gente fez entrevista com o Dr. Cláudio Lemezec, lá no Museu Dom Diego, né, que nos deu justamente essas ideias dos caminhos da Pampa, né, e vários documentos que a gente usou teve como base essa entrevista, né? Eu acho que outra coisa também que acho que é bacana quando a gente vê isso, né? Que eu acho que é um pouco, a gente fala das descontinuidades, né? Quer dizer, por mais, e acho que essa dimensão do tempo é importante, a gente fala em iniciativas históricas, a gente fala em iniciativas institucionais e que às vezes não tiveram continuidade, mas eu acho sim que o que a gente está pensando quando a gente fala dessa, e o inventário faz isso, né? Porque uma das fichas é o levantamento histórico, né? É justamente pensar
essas temporalidades, né? O quanto elas estão presentes nesse fazer cidade. Então, assim, onde é que eu vi, assim, como uma das primeiras pistas, quando o Heron fala para nós dos caminhos e diz são os mesmos caminhos, mas eles estão asfaltados hoje, né? E daí a gente vai para os descaminhos, né? Para os corredores e para os caminhos das tropas, para pensar essas articulações da Pampa, né? E daí, de novo, pensar essa fronteira, o quanto essa fronteira é diversa, o quanto essa Pampa é diversa e como a gente está nesse fluxo do rural e do urbano, né? E acho que esse processo do inventário, ele está dentro desse fluxo da pesquisa, então eu acho que tem muita coisa a ser feita, né? E se o inventário, eu acho que é muito inspirador nesse sentido, né? É isso. Obrigado pelas contribuições. Professor Cláudio, alguma consideração final? Acredito que ele não me escute, mas fica a nossa gratidão também, a disponibilidade de todos. Eu estava com o microfone fechado. Na esteira do... Perdão, eu estava com o microfone. Fique à vontade, professor. Fique à vontade. Não, é só para agradecer a todos aí, dar uma boa noite aí, estou à disposição sempre lá no arquivo, todas as manhãs estamos à disposição lá. Uma boa noite a todos.